Para louvar o Senhor, você escolheu o lugar certo para estar na casa do Senhor. Nós estamos introduzindo algumas pequenas mudanças nesse ano, então uma dessas foi os dízimos, os envelopes dos dízimos sendo entregues na porta. Existem razões para isso e espero que as pessoas possam entendê-las. Uma das outras coisas que nós queremos fazer esse ano é uma ligação maior entre a sede e as congregações. Nós queremos que as congregações estejam mais dependentes e ligadas aqui conosco, e isso então vai fazer várias mudanças. Nós, pastores da sede, estaremos indo lá mais, eles estarão vindo estar conosco durante 6 cultos nesse ano, em vez de 4 como no ano passado. Os pastores das congregações estarão ministrando mais vezes aqui, ou alguns não ministraram nenhuma vez. Nós vamos dar oportunidade para que vocês possam também receber o ministério deles. Nós começamos a leitura da Bíblia esse ano, eu espero que você esteja lendo conosco. Se você ainda não começou, comece, é melhor começar da onde nós estamos e depois ler o que ficou para trás. Nós já estamos lá pelo capítulo 12 e 13 de Gênesis, lendo também o livro de Mateus, no capítulo 6 hoje. Nós estamos tirando esse tempo hoje de oração, começando hoje e indo até semana que vem. Na sexta-feira começou uma série de mensagens sobre saúde mental, saúde física e saúde emocional. Uma boa mensagem na sexta passada. Eu entendo que algumas pessoas não prestaram atenção. Alguns disseram assim: pastor, eu não vim, pensei que não tinha culto. Foi avisado várias vezes, mas vamos ter o cuidado de ler a newsletter da igreja, ouvir bem os anúncios. O pastor Tade começou também uma série muito importante sobre o livro de Tiago para os jovens. Quando acabou o culto de sexta-feira, eu encontrei um pouco desencorajado, porque tinha muito poucos jovens. Vários de vocês têm me falado da necessidade de a gente fazer mais pelos jovens. Uma das coisas que a gente tem é um pastor, uma sala preparada, mas você precisa trazer os seus filhos na sexta-feira. Então vamos fazer sexta-feira, domingo, uma sexta da família. Tem classe de crianças, tem classe de jovens, tem culto aqui na igreja, 1 hora com Deus. Vamos usar esse tempo de forma saudável para a gente começar esse fim de semana abençoado. Hoje eu gostaria de começar a falar sobre um assunto importante que vai nos levar 3 semanas. Daqui a 3 domingos de agora, nós vamos ter a nossa conferência de missões. Hoje é domingo de missões, nós vamos tirar uma oferta de missões e eu vou apresentar para vocês um dos projetos de missões para o ano de 2013. O nosso orçamento de missões para 2013 é de mais ou menos $60 mil. Nós estamos assumindo vários trabalhos em vários lugares. Esse som pode voltar do jeito que estava melhor para mim. Nós estamos assumindo vários trabalhos em vários lugares, e um deles é em El Salvador, e hoje nós vamos estar conhecendo um pouco esse trabalho ali, e eu quero que vocês possam participar de missões. Essa conferência de missões será uma conferência importante. A Edmeia Williams já estará conosco, Deus vai usá-la de uma forma tremenda, e ali nós vamos apresentar todos os projetos de missões para o ano de 2013. Todo ano, todos nós temos desejo de fazer coisas novas. Iniciar o ano é uma oportunidade de fazer mudanças. Eu pessoalmente penso, e eu não sou o único, que Deus nos dá essa oportunidade de dividir o tempo em anos. Então, eu estou com 51 anos, são 51 períodos da minha vida. Você tem, alguns de vocês têm mais do que eu, outros têm menos. Todo ano que começa é uma nova oportunidade. Cada mês, cada semana é uma nova oportunidade. Se você já fez as resoluções para o ano, todos nós, por exemplo, todos nós gostamos de fazer resoluções para o ano. Por exemplo, alguém perguntou para uma pessoa outro dia, perguntou assim: o que você ganhou para o Natal? E ela respondeu rapidamente: peso. Peso. Por quê? Engordou muito, né? Então, a gente ganha peso e, geralmente, qual é a resolução principal no início do ano? Perder peso. Não é? Quantos fizeram essa decisão de perder peso esse ano? Eu e você, 3, 4. Eu quero perder peso, irmãos. Eu preciso perder mais peso. Então, me ajuda aí. Então, perder peso é fazer exercício, malhar, várias coisas que a gente quer fazer, não é? E como igreja a gente quer fazer também. Então, hoje eu não gostaria de usar nada, nenhuma anotação minha. Eu quero falar do meu coração para vocês. Eu quero tirar o culto de hoje, e eu vou chegar mais perto de vocês, e aqueles que estão em casa vão ter um pouquinho de dificuldade de me acompanhar, mas eu queria conversar com vocês, eu quero falar do meu coração para vocês.
do que está dentro do meu coração para a nossa igreja. Como começar o ano certo? Como começar esse novo ano de forma correta? Esse é o que está no meu coração. Tudo que eu quero fazer, e eu tenho uma lista de coisas que eu quero fazer nesse ano de 2013. Eu, pessoalmente, depois que você passa de um período da sua idade, sei lá, eu estou nessa idade que a gente fica pensando assim, 50 anos já passaram, eu tenho só o quê? Eu não sei quantos, 20, 30 anos aí na frente. Não estou com pressa não, irmãos. Mas eu sei que eu tenho que remir meu tempo, né? Todo mundo que passa dos 50 anos passa, não é verdade, Fernando? Amanhã você vai fazer os 51, você vai ficar junto comigo, não é? Você não me deixa para trás, né? Você é Fernando, viemos do Rio, eu faço, você logo depois junta comigo. Então amanhã você faz 51. Aí você falou, puxa, 50 passou rápido. Aí já começa rapidamente a pensar, peraí, eu tenho que fazer muita coisa. Eu preciso minha vida tem que fazer uma diferença, eu tenho que deixar um legado. Então, eu tenho alguns propósitos nesse ano de 2013, pessoais, e tenho alguns propósitos como igreja. Como igreja, por exemplo, nós temos um alvo esse ano. Eu tenho um alvo de estabelecer uma escola de teologia em Goiânia. Deus está dirigindo, então esse ano é o ano que, se Deus quiser, nós vamos fortalecer e estabelecer uma escola teológica em Goiânia para abençoar o Brasil. Não há nenhum interesse monetário, financeiro ou qualquer outro, ou de posição. Nós só queremos abençoar o Brasil com a preparação de obreiros para a Palavra de Deus, para o ministério da Palavra de Deus. Então, como igreja, a gente vai estar fazendo isso. Quando veio aquele missionário aqui na igreja de Congo, Todd Churchill, e ele pregou, Deus falou muito no meu coração. Então, esse ano, por exemplo, eu recebo convites, vários convites para pregar em vários lugares. Eu resolvi que esse ano eu vou ser seletivo e o que eu vou fazer, eu e Tereza vamos dar 8 semanas do nosso tempo para treinar pessoas. Então, eu não vou aceitar convites só por aceitar convites. Eu quero estar 2 semanas em Angola, trabalhando com treinamento de obreiros. Eu quero gastar 2 semanas em Portugal, nós vamos estar investindo em Portugal, porque a Europa... e nós brasileiros temos uma ligação tremenda com Portugal e nós queremos investir em Portugal porque nós cremos que a Europa é chave nessa economia de Deus para os últimos dias. Então eu quero gastar 2 semanas treinando obreiros em Portugal. Nós vamos ir a El Salvador esse ano e nós vamos ir ao Brasil estabelecer essa escola. Todos nós como igreja queremos então estabelecer alvos para a igreja e alvos individuais. Então como a gente começa o ano de forma correta? Nada que eu vou falar é novo para você, essa passagem não é nova. Atos capítulo 1. E se você quiser abrir a Bíblia, você é bem-vindo a abrir a Bíblia. Todos os versículos que eu vou falar estarão projetados. A leitura da Bíblia, ou um papel, ou alguma anotação, só ajuda você a guardar alguns pensamentos. Jesus, Atos 1, durante aquele período da ascensão de Jesus. 40 dias depois dele morrer, ressuscitar, 40 dias depois ele subiu ao Pai. Nesses 40 dias ele gastou muito tempo com os discípulos. Então, durante aqueles 40 dias, eles tiveram várias conversações, nós temos uma delas aí. Certa ocasião, durante os 40 dias, enquanto Jesus comia com eles, Jesus estava tendo comunhão com eles, deu-lhes esta ordem. Note que a palavra aí é ordem, não foi uma sugestão. Jesus disse assim, vocês têm que parar para me ouvir, isso é uma ordem. Vocês me chamam de Senhor? Chamam. Então, essa é uma ordem. Qual é a ordem? Não saiam de Jerusalém, mas esperem. Esses discípulos eram para começar algo tremendo. Era o início da igreja. Eles eram para fazer uma obra tremenda para Deus. Mas Jesus fala assim, tudo que vocês vão fazer para mim pode esperar. Tudo que vocês querem fazer para mim pode esperar. Não saiam de Jerusalém. Espere. Vocês não podem começar o ano sem receber alguma coisa que eu tenho para vocês. E eu creio que essa é a palavra de Deus para mim, e essa é a palavra de Deus para a nossa igreja, por isso que nós estamos tirando uma semana de consagração. Eu creio que Deus está dizendo para nós, e para mim, e para você, e a nós como igreja Mensagem de Paz é o seguinte, tudo que vocês vão fazer pode esperar. Todas as resoluções podem esperar. Não saiam de Jerusalém, mas espera até vocês receberem um poder, até vocês receberem o meu Espírito Santo, até vocês receberem capacitação. E é por isso então que eu estou consagrando essa semana ao Senhor. E é por isso que eu estou pedindo a você que é membro dessa igreja,
e que ama essa igreja e que quer estar conosco no mesmo propósito, que diz o seguinte: ok, tudo que a gente vai fazer pode esperar. Essa semana nós vamos esperar até receber alguma coisa de Deus. A nossa Jerusalém será a nossa igreja, a nossa Jerusalém será a nossa sala de oração essa semana, a nossa Jerusalém será esse santuário. E Deus está dizendo para nós o seguinte: tudo que vocês querem fazer pode esperar, vocês têm que ficar aqui até receber alguma coisa de mim. E Jesus diz assim: vocês fiquem em Jerusalém para receber a promessa do meu Pai, de qual lhes falei. Então, Atos vem depois de João. Então, em João nós temos o que Jesus falou a respeito dessa promessa, e nós vamos olhar hoje. Então Jesus fala assim: olha, não saiam daqui, é uma ordem que eu estou dando para vocês, e como pastor eu não tenho essa autoridade, mas eu gostaria de ter, de dizer para vocês, irmãos, isso é uma ordem pastoral, uma ordem ministerial, uma ordem apostólica. Eu quero todo mundo participando, antes de começar o ano. Aí no verso de número 5, Jesus explica um pouco mais, e diz assim: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Nós que somos pentecostais e carismáticos, nós cremos numa experiência distinta da salvação, chamada de batismo com o Espírito Santo. Eu creio nisso. Eu recebi a Jesus em 1969, quando eu tinha 8 anos de idade. Fui batizado nas águas no ano de 69, mas recebi o batismo com o Espírito Santo em 74. Então, nós cremos numa experiência. Mas o que eu quero falar não é uma experiência, seja ela acompanhado de línguas ou profecia ou cura, o que for. O que eu quero falar com vocês, irmãos, é um estilo de vida. Dia 2 de abril de 84, eu me casei com a Tereza. Foi uma experiência. Mas casamento é mais do que um dia, casamento é uma vida. Casamento é um relacionamento. Se eu quero continuar casado com a minha esposa, e ela não está aqui hoje por causa da presença das nossas netas, ela esteve no culto inglês, mas se eu quero continuar casado com a minha esposa, num bom relacionamento com ela, e vamos fazer 30 anos nesse ano, eu preciso de desenvolver um relacionamento com ela contínuo. Ser batizado com o Espírito Santo não é uma experiência, ser batizado com o Espírito Santo é um estilo de vida. Por isso que a palavra batismo é usada, é ser imerso no Espírito Santo, é viver dentro do Espírito Santo. Quando nós batizamos naquele tanque de água, nós colocamos a pessoa dentro da água, a água toma conta da pessoa. E ser batizado com o Espírito Santo é isso, é ser totalmente imerso pelo poder, pela presença do Espírito Santo de Deus. E Jesus diz no verso de número 8, como consequência desse enchimento do Espírito Santo, vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. Poder, no original dunamis, não é uma explosão, não é um barulho, é uma capacitação. A melhor tradução da palavra dunamis é capacitação. Por isso que a Almeida traduz virtude. Vocês vão receber uma capacitação poderosa para que vocês possam fazer tudo o que eu quero que vocês façam. E no contexto de 2013, eu creio que Deus está falando para mim é o seguinte: eu quero que vocês façam muita coisa para mim como igreja, eu quero que vocês façam muita coisa para mim como indivíduos, mas antes de mais nada, vocês precisam de uma capacitação sobrenatural. Você e eu podemos fazer várias resoluções, vários planos, mas vamos ser sinceros, se Deus não entrar na nossa vida, o ano de 2013 será igualzinho 2012. Eu não sei de você, eu quero um ano melhor, eu quero mais presença de Deus, eu quero mais de Deus, e eu preciso de poder, eu preciso de capacitação, eu preciso que a nossa igreja seja uma igreja poderosa, eu preciso que a nossa igreja possa vencer essas barreiras. Como pastor, é o meu trabalho avaliar a igreja, reconhecer. A Bíblia diz assim: conhece o estado das suas ovelhas, reconheça as áreas da sua igreja. Eu sei que a nossa igreja, e eu repito novamente, é uma boa igreja, mas existem coisinhas que nós precisamos de nos livrar. Há pessoas dentro da igreja que não falam uma com a outra. Alguém semana passada falou assim: pastor, fulano de tal passa por mim e não fala com ele, mas eu também não falo não. Eu disse: toma vergonha na cara, se arrependa. O que você vai fazer no céu? Então, quando uma igreja sem poder, ela começa a ficar, como é que vocês falam lá em Goiânia? Com picuinha. Vocês não usam essa palavra lá? Não tem lá no Rio não, mas eu gosto dela.
É uma palavra, eu não sei o que significa isso, eu acho que significa coisas bobas que começam a entrar na nossa vida, que não são importantes, mas que atrapalham. É igual a pedra dentro do sapato, perturba. E o que acontece é o seguinte, nós precisamos de uma igreja, quanto mais poder, menos problema. Quanto mais poder, mais presença de Deus. Não, Jesus está dizendo assim, vocês não podem sair daqui, vocês precisam da capacitação. A capacitação para que vocês possam fazer tudo o que eu quero que vocês façam em 2013. Eu quero fazer grandes coisas para Deus em 2013. Eu quero que a igreja do Senhor faça grandes coisas para Deus em 2013. Eu quero que você faça grandes coisas para Deus em 2013. Mas eu e você precisamos dessa capacitação. Quantos podem dizer amém? Para que a gente precisa do Espírito Santo? E durante 3 domingos eu vou falar só sobre o Espírito Santo. Por quê? Por causa do ministério profundo do Espírito Santo em nossa vida. Jesus falou em Atos 1,4, olha, vocês precisam da promessa do Pai que eu falei para vocês. Vamos olhar então o que Jesus falou sobre o ministério do Espírito Santo. Novamente, nada novo, você já ouviu tudo isso, mas vamos trazendo um contexto para nós no início desse ano. João 6, verso de número 63. Jesus faz uma afirmação, diz assim, é o Espírito que dá vida. Onde nós podemos concluir que sem o Espírito existe o quê? Morte. O meu corpo, sem o Espírito Santo, é simplesmente vazio, morto. O meu corpo sem o meu espírito é morto. No mundo espiritual, tudo sem o Espírito Santo é morto. Eu não quero pregação morta, eu não quero ensino morto, eu não quero culto morto, eu não quero cântico morto, eu quero uma igreja viva. Eu quero, irmãos, olha, o Espírito Santo, ele faz tudo novo para a gente. Você pega, por exemplo, a palavra de Deus e você lê. Essa Bíblia, vou ser sincero, irmãos, sem o Espírito Santo é um livro chato. É pai daquele, pai de outro, fulano. Estava lendo essa semana, Adão, não sei o que, teve um filho, o nome dele é... Irmãos, sem o Espírito Santo se torna um livro monótono. Lê Levítico sem o Espírito Santo. É horrível. A Bíblia precisa de ser lida na perspectiva do Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia no Espírito Santo, o livro se torna um livro vivo, porque é a palavra de Deus. Oração sem o Espírito de Deus é morta. É gastar tempo de joelho à toa. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós precisamos de ter vida espiritual. Nós precisamos de ser uma igreja em que, quando falar aleluia, a glória de Deus venha. Que o líder de louvor não precise de puxar, porque a gente está indo junto com ele, e se bobear, passa a terra. O pastor não precisa de puxar, porque a igreja está orando, é a igreja que está puxando o pastor, porque a igreja está orando, está buscando a Deus. A primeira coisa que nós precisamos é a vida que o Espírito Santo tem para trazer, é o Espírito que dá a vida. Segundo, João 14,16, Jesus disse assim, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. No culto de Ano Novo eu expliquei sobre isso e repito novamente para aqueles que não estavam aqui, para lembrar os que estavam, que Jesus usa 2 palavras importantes para nós. A primeira é a palavra outro, que significa outro da mesma espécie. Se eu tiver aqui na minha mão uma fruta, seja uma maçã, e eu digo aqui tem uma fruta, e eu levanto uma maçã com a minha mão esquerda, e daqui a pouco eu pego uma tangerina com a mão direita, eu digo aqui tem outra fruta. É outra porque os 2 são frutas, mas são de diferentes espécies. Uma é maçã, outra é tangerina. A palavra no grego seria a palavra hétero, da onde nós tiramos até o nome heterossexual. Porque são 2 seres humanos diferentes. Um é macho, outro é fêmea. São seres humanos, mas são distintos. A palavra é hétero. A segunda palavra é allos, que é um igual ao outro. Outro, porque é igual. Então, se eu levanto uma maçã, eu digo que aqui tem uma fruta, e levanto uma maçã, aqui tem uma outra fruta, e eu levanto uma outra maçã. É importante isso. A segunda palavra é a palavra conselheiro, que é a palavra paracleto. Para é uma preposição no grego que significa estar ao lado de, paralelo, estar ao lado de, cleto, chamar. Então, eu vou mandar um conselheiro, ou seja, alguém que esteja do seu lado, que foi chamado para estar do seu lado para te ajudar. Por que eu estou enfatizando isso, irmãos?
Quantos de vocês, lendo o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, algum dia desejou, puxa, eu gostaria de estar lá em Galileia andando com Jesus? Alguém já pensou isso? Já teve esse desejo? Irmã Edith, já teve esse desejo? A irmã já desejou, por exemplo, estar dentro do barco com Jesus e quando Jesus fala assim, Edith, anda comigo aqui. O que a irmã faria? Ficava dentro do barco ou ia fazer como Pedro, irmã? Eu acho que a irmã ia ficar ali, tirar o pé lá e falar, eu vou ir. Não é? A irmã ia? E glória a Deus, a irmã. E talvez nem afundasse, porque a irmã tem mais fé do que Pedro. Amém. Então, eu gostaria, já pensou você estar lá no Monte das Oliveiras ouvindo Jesus falar? Quantos já tiveram esse desejo? Só quando estiver levando? Diga amém. Ok. Preste atenção, Jesus fala assim, o Espírito Santo será para a minha igreja o que eu sou para vocês. Outro igualzinho a mim. Eu fui chamado para estar ao lado de você, Tiago, Pedro e João. Mas agora o Espírito Santo será para a minha igreja o que eu sou para vocês. Com uma vantagem, eu só vou estar com vocês 3 anos. Ele vai estar com vocês para sempre. Irmãos, o Espírito Santo é tremendo. O que Jesus era para os discípulos, o Espírito Santo é para nós. O tempo todo. Não é só no domingo de manhã, não. Então, Márcio, quando você vai para São Rafael hoje, quem é que vai contigo? O Espírito Santo. Aí você sai de São Rafael e não fica lá, não. Ele vem também. Fica com o João, que ele mora ali pertinho, né? Mas ele vem com você também. Aí você de manhã acorda, Espírito Santo, vá comigo. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me dá graça. Todo o tempo o Espírito Santo vai estar com a gente, irmãos. Ele foi chamado para estar ao nosso lado, igualzinho Jesus foi chamado para estar com Pedro, Tiago e João. Quantos podem dizer amém nisso? Então, vamos desenvolver esse relacionamento com Ele. Acorda de manhã, Espírito Santo, muito obrigado pela noite de sono. Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda em tudo que eu vou fazer hoje. Espírito Santo, dá-me graça. João 14, verso de número 26, diz o seguinte, mas o conselheiro, o Paracleto novamente, o mesmo conselheiro que eu vou dar para estar do lado de vocês o tempo todo, igualzinho a mim, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Mais uma vez, me presta essa Bíblia, por favor, Cristian. Então, o contexto é que os discípulos estavam andando com Jesus e Jesus falava para eles várias coisas. Jesus fala assim, não se preocupe, o Espírito Santo vai lembrar vocês tudo, vocês vão escrever. Então agora, nós temos tudo que Jesus falou escrito aqui. Aí você está acompanhando a gente na leitura, uma irmã botou no Facebook que ela já terminou o livro de Gênesis. Fiquei satisfeito de ouvir, ela já terminou Gênesis. Aí ela leu Gênesis, aí você lê Mateus, aí você colocou a palavra de Deus no seu coração. Aí o que vai acontecer é que no momento certo, o Espírito Santo pega aquela palavra, que é Logos, e faz dela uma palavra rema. Ou seja, a palavra escrita, a palavra revelada, se torna uma palavra revelada para nós, para uma ocasião agora. Isso vai acontecer várias vezes, irmãos. Porque o Espírito Santo é que faz isso. Aí você já está trabalhando, de repente, eu li isso na igreja. Eu li isso na minha leitura. Uau, que palavra para mim agora. Essa noite eu sonhei com Edmeia Williams pregando. Eu não sei que ela vai pregar, mas na minha mente ela já estava pregando uma palavra rema para a igreja, irmãos. E aí, a palavra que ela pregou foi exatamente a palavra que eu tinha lido no dia de manhã. Coisa maravilhosa. Até a noite Deus vai continuar dando palavra. É o Espírito Santo de Deus. E diz assim, Ele vai ensinar todas as coisas. Os irmãos creem que todas as coisas são todas as coisas mesmo? Eu creio. Então, não é só ensinar a palavra de Deus. Nós temos aqui o Dr. José, que veio do Brasil, agora vai estar ali na Stanford, e ele é um cientista. E você está ali, fazendo o seu trabalho, e o Espírito Santo te dá um insight. O Espírito Santo te dá uma capacitação que você não tem, por mais inteligente que você seja. Ele te dá um insight. Tem pessoas aqui que são artísticas, né? Então você, Fernando, de repente o Espírito Santo te dá um insight. Puxa, eu vou dessa forma. Eu estava falando que no aconselhamento, eu sei exatamente as técnicas de psicologia, eu faço aconselhamento por vários anos,
Tem gente que sabe mais do que eu, mas eu faço isso por muito tempo. E às vezes eu estou ali e penso, vou usar aqui essa técnica, vou fazer isso, e de repente o Espírito Santo diz, não, faça isso. Você, Eugênio, começando o seu trabalho, você é um empresário, e aí o Espírito Santo te dá uma capacitação e te ensina alguma coisa extra. Então, eu queria que você pedisse a Deus fazer isso. Ele vai te ensinar todas as coisas. Por exemplo, quantos aqui querem aprender inglês e falar inglês bem? É só falar, Espírito Santo, me ajuda, me ajuda. Olha, inglês não entrava na minha cabeça. Eu sempre fui estudante ruim de inglês. Graças a Deus, o Senhor me ensinou a falar inglês. Em 1979, em um ano, aqui na América, eu me lembro como se fosse hoje, quando Deus me chamou dentro da sala de oração lá no Morro Cerula. E Ele me disse, eu vou te ensinar essa língua. Em um ano, eu voltei para o Brasil, já fazia tradução. E eu contei para vocês e repito novamente, eu estava em Recife, dentro de uma loja, de um shopping, quando de repente, alguém que eu não conhecia, eu estava passando lá porque nós tínhamos 5 horas entre um voo e outro, voltando para o Rio, e eu fui num shopping e alguém disse assim, pastor Fernando, eu tinha acabado de traduzir na Adonep. Ele falou assim, eu estava orando aqui dentro para Deus te trazer nesse lugar. Eu falei, mas como é que você está orando? Eu não tinha nada que me Recife, mas Deus te trouxe aqui. Ora por mim para me aprender inglês. E eu orei para ele, estava eu e meu filho Felipe, eu orei para ele aprender inglês. Anos se passaram, irmãos, nunca mais me lembrei disso. Ano passado eu estava na Adonep, e quando eu terminei novamente na Adonep, e fui jantar num restaurante no Rio de Janeiro, um restaurante que geralmente eu não vou, nós fomos para um restaurante com o pastor Nazareno, estava fechado, ele falou, vou num outro aqui perto da praia. Quando eu cheguei ali, entrei no restaurante, a mesma voz novamente, Fernando, eu falei, não acredito, você de novo? Ele disse, eu estava orando para te ver novamente. E ele começou a falar no inglês, irmãos, perfeito. Ele disse assim, quando você orou por mim, Deus me deu a capacitação. Ele me disse assim, Deus me deu o dom de línguas. Eu achei isso maravilhoso. Eu pensava que o dom de língua era só falar em língua, não, irmãos, é inglês, português, espanhol. Agora eu estou indo para El Salvador, estou pedindo o dom de língua de espanhol. Eu quero chegar lá e falar bem espanhol. E ele falou em língua assim, e agora, ele disse assim, tem mais, eu sou intérprete agora. E ele me deu o cartãozinho dele. Então, irmãos, o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Você quer cozinhar melhor, ser melhor esposa, ser melhor esposo, ser melhor filho, vamos contar com o Espírito Santo de Deus. Não saia daqui até você receber o Espírito Santo de Deus. Rapidinho, João 16:7. Mas eu lhes afirmo que é para bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Em outras palavras, Jesus falou, não me deixa, eu tenho que ir embora. Eu preciso disso, senão o povo não vai ter o que vocês têm. Aí ele diz assim, quando ele vier, essa manhã eu estava orando lá em casa, preparando a mensagem, eram 6:30 da manhã, e eu recebi algo muito importante da parte de Deus nesse versículo. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que eu recebi de Deus essa manhã foi o seguinte, Deus falou assim, você tem sido fiel, a palavra de Deus para mim, foi para mim só estou compartilhando com vocês. Você tem sido fiel em pregar a minha palavra. E você tem sido fiel em não se comprometer com os princípios da minha palavra. Mas o seu trabalho não é convencer ninguém dos seus erros. Aí eu falei, Senhor, me ajuda. Nesse ano, o meu papel sempre vai ser proclamar. Me perdoe quando eu tento fazer o trabalho do Espírito Santo. Quem vai convencer que aborto é errado, não sou eu, é o Espírito Santo. Quem vai convencer que fumar maconha é errado, não sou eu, é o Espírito Santo. Eu vou proclamar a verdade, mas a convicção vai vir do Espírito Santo de Deus. Na sexta-feira, por exemplo, quando o pastor Tadeu, eu estava conversando com ele, e ele estava tão desencorajado, irmãos. Eu não ia falar porque está ao vivo, mas deixa para lá. E ele estava desencorajado, acabou o culto aqui, eu subi, ele falou, puxa, eu me preparei tanto, ninguém, só veio 4 jovens, e um deles nem jovem entrou de lambuja, aqui entrou, e era uma criança, mas se comportou bem. Aí ele falou assim, cadê esses jovens? Eu estou querendo fazer tudo, ele está fazendo um trabalho tão bonito para Deus. Puxa, preparei essa sala, fiz tudo, eles não vêm, vou mudar de dia. Eu falei, não muda não, meu irmão, não se desencoraje. Meu desejo era chegar em casa e mandar um e-mail para os pais e falar, pais, por favor, toma jeito.
Mas aí o Espírito Santo falou assim, só proclama, deixa que eu convenço. Então, esse ano, uma das coisas que a gente vai trabalhar é, a gente só vai proclamar, e quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Por exemplo, tem gente aqui que fala assim, fulano de tal tem que mudar, fulano de tal tem que fazer isso. Irmãos, quem é a gente para dizer o que é que eu vou ter que fazer? Só proclama a verdade, deixa o trabalho da convicção ser o trabalho do Espírito Santo de Deus. Amém? Quantos podem dizer amém, irmãos? Amém. Muito bem, então amém é só porque você concorda. Se não concorda, agora concordou. João 16:13. Quando o Espírito Santo da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Duas coisas eu vejo nessa passagem. Primeiro, que é o trabalho do Espírito Santo de sempre levar-nos ao que é certo. No ano de 2012, todos nós fizemos algumas coisas que talvez não foram as melhores decisões. Então, o que a gente quer? Errar menos nesse ano. Não quer dizer que a gente não vai errar nada, mas a gente quer errar menos. Como é que a gente vai errar menos? Contando mais com a ajuda do Espírito Santo. Se a gente contar com a ajuda do Espírito Santo, a gente não vai errar nunca, porque ele é o Espírito da verdade, ele sempre nos leva à verdade. E outra coisa bonita que ele diz nesse texto é assim, e eles anunciará o que está por vir. Então, embora eu não sei o futuro, o Espírito Santo sabe. Então você que é solteiro, você não sabe com quem você vai casar, você não sabe qual é a mulher certa para você, nem o homem certo, mas o Espírito Santo sabe. Então por que você não gasta um tempo, em vez de gastar menos tempo na internet, gasta um tempo no joelho dizendo, Espírito Santo, me leva a mulher certa, me leva ao homem certo, me leva a compra certa, me leva a decisão correta. Então o que eu quero nesse ano é esse relacionamento com o Espírito Santo. Eu quero fazer a decisão correta. Então você, por exemplo, Randall, precisa de fazer algumas decisões na sua vida. Então eu quero dar uma palavra para você nesse momento. Esse ano, Randall, Deus quer fazer de você um homem segundo o seu coração. Randall, você foi escolhido por Deus. Você não é para servir o mundo de maneira nenhuma. Então o Espírito Santo está dizendo para você agora o seguinte, Randall, confie em mim. Se você confiar no Espírito Santo esse ano, Randall, esse será o melhor ano da sua vida. Você vai fazer a sua mãe orgulhosa. Você vai fazer a sua igreja orgulhoso, porque você será um homem segundo o coração de Deus. Então eu estou te encorajando a convidar o Espírito Santo para dirigir a sua vida. Ele vai te dizer o que está para vir e ele vai abençoar a sua vida. Isso é verdade para todos nós, irmãos. Deus quer fazer isso na nossa vida. Eu vejo aquele casal ali atrás, eu quase não converso com vocês, eu nem sei o nome de vocês, na verdade, mas o Espírito Santo está dizendo para vocês hoje que ele tem um ano maravilhoso para vocês. E vocês não estão aqui hoje por acaso. Hoje o Espírito Santo trouxe vocês agora e ele está dizendo, tenha um relacionamento comigo. Olha, esse será um ano, eu estou vendo vocês alegres. Na frente de vocês há algumas caixas que Deus está colocando e Ele está dizendo o seguinte, abra porque eu tenho surpresas agradáveis para vocês. Tudo que a gente tem que fazer é andar com o Espírito Santo de Deus. Uma coisa chave no próximo versículo, verso 14, é assim, Ele me glorificará. Então preste atenção, uma igreja cheia do Espírito Santo sempre trará glória para Jesus. Há uma coisa interessante na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são um, os três são um Deus revelado em três pessoas. E cada uma tem uma função. Mas é muito legal na Trindade o seguinte, que o Espírito Santo sempre nos leva a Jesus. Sempre. Alguém diz assim, pastor, posso eu adorar o Espírito Santo? Se ele é Deus, claro que sim. Só que ele pega a adoração e canaliza para Jesus. Ele sempre glorifica Jesus. E quando Jesus recebe a glória, ele sempre canaliza para o Pai. Então, o Espírito Santo nos leva a Jesus, Jesus nos leva ao Pai. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que sempre Jesus será glorificado. Então, se nós queremos ter menos problemas, menos atritos, menos carnalidade nesse ano, o que é que a gente precisa? É mais do Espírito Santo de Deus. Porque quanto mais Espírito Santo de Deus, mais Jesus será glorificado em nossa vida. Mais o coro, mais o louvor, mais a adoração estará sendo centrada em Jesus Cristo. Agora, eu queria só
Em conclusão, e a gente vai participar da ceia e concluir o culto assistindo um vídeo sobre o nosso trabalho em El Salvador, entregando a nossa oferta de missões. Mas eu não posso terminar sem alertar vocês. Eu não entendo tudo sobre o Espírito Santo. Quanto mais eu leio, mais eu descubro que menos eu conheço a respeito dele. É uma fonte inesgotável. Eu não conheço tudo sobre Deus. E tem coisas que eu sei que é verdadeira, mas eu não sei por que é verdadeiro. Então, uma das coisas que eu não entendo é o seguinte: os três são um, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a forma que a gente lida, ou a forma que a gente se relaciona com eles, é diferente. Por alguma razão que eu não entendo, mas eu sei que é verdade, o relacionamento com o Espírito Santo é altamente sensível. Altamente sensível. Quem é pastor, quem é líder de louvor, quem está trabalhando na obra de Deus, sabe o que eu estou falando. É muito fácil você perder e tomar a frente daquilo que o Espírito Santo quer fazer. E o Espírito Santo, eu uma vez li que ele é um cavalheiro. Ele não arromba, ele não entra sem ser chamado. Se a gente toma a frente dele, ele sai e deixa a gente fazer sozinho. Alguma coisa, não sei porque o Espírito... Porque ele é poderoso, ele podia fazer tudo o que ele quer, como Deus, o Pai, faz. Mas o Espírito Santo não, ele só faz se você dá lugar. Ele só faz se você permitir. Se eu não o convidar, ele nunca vem. Então, a gente tem que ter cuidado. A Bíblia claramente diz que a gente tem que ter cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. A Bíblia não diz não entristeçam Jesus, não entristeçam o Pai, diz não entristeçam o Espírito Santo. Então, existem coisas, Marcos, que você e eu fazemos, que podem entristecer o Espírito Santo. E a gente tem que ter cuidado. Eu estava indo para o Brasil fazer a campanha de avivamento em Goiânia, lá na Luz para os Povos, e eu estava num voo em que a televisãozinha era individual, não é? No assento, a televisão individual. Então, a Tereza assistiu alguns filmes, assistiu outras coisas, e a Tereza dormiu e eu não consegui dormir. Não consegui dormir. Aí eu falei, vou assistir um outro filme. Aí botei um filme, não sei nem o nome do filme, mas eu gosto de filme de ação. Eu gosto de coisa que estoura, ponte que arrebenta, eu gosto dessas coisas. Então, estava assistindo um filme de ação, vai lá e tal, e pá, um palavrão. Olhei assim, vamos embora. Aí foi, pá, arrebenta, pá, outro palavrão. E eu ser sincero, o filme estava tão legal que eu quis saber o que ia afinal. E para me chegar no final, eu ouvi uns 10 palavrões, ou mais. O filme estava legal, não tinha nada cena sexual, mas palavrão tinha. Assisti o filme todo. Aí eu olhei para o lado, ainda bem que Tereza não viu. Se ela visse, ela mandava desligar. Eu tenho o Espírito Santo e Tereza, os dois, trabalhando comigo. Aí assisti aquele filme, mas senti legal. Passaram-se 2 dias, cheguei no Rio, dormi um dia no Rio, fui para Goiânia, fiz o primeiro dia da conferência. No segundo dia da conferência, eu estava pregando, aí o Espírito Santo falou, aquilo me entristeceu. E ele falou assim, se você não confessar publicamente, eu não vou poder fazer o que eu quero fazer com você. Eu falei, poxa, pai, tem quase 10 mil, 5 mil pessoas aqui, confessa. Aí eu falei, irmãos, eu tenho que falar uma coisa aqui antes de continuar. Aí falei, olha, como é que eu contei para vocês? Aquilo entristeceu o Espírito Santo. Não era para mim ver aquele filme. O filme não tinha nada errado, aqueles palavrões, não agradou a ele. Aí eu disse, irmãos, eu quero dizer que isso... Aí continuei a ministrar, outras pessoas entenderam o que eu estava falando, como vocês vão entender, mas são coisinhas assim que podem entristecer o Espírito Santo. Eu estava vendo, eu não vejo novela, mas tem uma novela no Brasil agora, Salve não sei quem, o Jorge, Maria, o negócio ali é macumba puro, e crentes assistem aquele negócio. Isso entristece o Espírito Santo. Você sabe que hoje em dia, por exemplo, muitos jovens acham que fumar maconha não é errado. E querem convencer a gente que fumar maconha não é errado. Aí não entende que a maconha,
o cigarro, estar bêbado, maltratar o nosso corpo, destrói a casa de Deus em nós. A Bíblia diz assim: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que Ele habita em vós? Então, entristecer o Espírito Santo é quando a gente permite palavrão, bebida demasiada, droga, essas coisas dentro do nosso corpo. Como disse o pastor Marx na sexta-feira, quando você participa de fofoca, de mexerico, quando você participa de falar de alguém, isso entristece o Espírito Santo, porque se eu falar do Suário é filho dele como eu sou, e ele diz assim: poxa, você está falando do meu filho, isso entristece a mim. E todos nós aqui, vamos tirar a máscara, como disse o Moisés Cerulo? E tirar a máscara significa o seguinte: todos nós sabemos que temos áreas na nossa vida que tem entristecido o Espírito Santo. E a gente então tem que começar esse ano e falar assim: olha, esse ano será um ano diferente. Esse ano será um ano que eu não vou dizer que eu nunca vou entristecê-lo, mas eu vou fazer o meu possível de não entristecer o Espírito Santo de Deus. Isso significa que eu vou ter que mudar o tipo de filme que eu vejo, os lugares que eu vou, o tipo de conversação. Eu não vou me assentar na roda dos escarnecedores, está falando mal de alguém, estou fora, não participo, não vou ouvir fofoca, não vou ouvir reclamação, porque eu vou viver uma vida que agrada o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, muito cuidado. Eu tenho ouvido falar de pessoas que precisam de entender isso. Eu ouvi falar de um membro da nossa igreja que outro dia teve que ser carregado. Membro da nossa igreja, carregado, porque tomou demais. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. Não perde salvação, mas entristece o Espírito Santo de Deus. Então eu vou ter muito cuidado. Seja o que eu assisto, o que eu vejo, aonde eu vou, eu não quero entristecer o Espírito Santo de Deus. E eu não quero que a nossa igreja entristeça o Espírito Santo de Deus. Cuidado para não extinguir o Espírito Santo de Deus. 1 Tessalonicenses 5,19 na Almeida diz: não extingais o Espírito Santo de Deus. Na NVI coloca dessa forma: não apaguem o Espírito. O Espírito Santo é comparado ao seu fogo, é comparado ao seu ministério. Então, quando o Espírito Santo está convencendo e você diz: não estou querendo ouvir, está extinguindo o Espírito Santo de Deus. Ou às vezes o Espírito Santo está movendo de uma certa forma e a gente quer tomar a frente. Eu, como pastor, eu tenho que ter muito cuidado para que o programa, todo culto nosso tem uma programação de culto. Toda vez que a gente chega no culto, os pastores se prepararam e tem uma programação do culto. A gente sabe a hora que vai começar, nós somos muito organizados como igreja, 11 horas começa, tem esses hinos e tudo, mas isso aqui não é nunca para extinguir o Espírito Santo de Deus. Isso é para ter decência e ordem, mas nós queremos o mover do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então nós queremos ter essa atitude de não extinguir em momento nenhum o que o Espírito Santo quer fazer. Cuidado. Agora, eu preciso de falar para vocês o terceiro, e com isso eu estou quase terminando. Cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Esse versículo para mim é o mais difícil de entender. Eu vou ser sincero com você, eu não entendo tudo sobre ele, mas são palavras do Senhor Jesus. Olha o que Jesus disse. Ele diz o seguinte: por esse motivo, eu vou falar para vocês qual foi o motivo que Jesus falou isso. Antes de ver por esse motivo, vamos ver o que Jesus afirmou. Eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Aí Jesus diz o seguinte: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Querido, isso é sério. Eu leio essa passagem: Jesus tem misericórdia. Porque existe, por alguma razão, Jesus falou contra o Pai, pediu perdão, tudo ok. Falou contra o Filho, pediu perdão, tudo ok. Mas contra o Espírito Santo, não. Esse aí não vai ser perdoado. Esse é o pecado que não tem perdão. Para começar, eu preciso dizer para você: se você está preocupado, se você pecou esse tipo de pecado, você não pecou. Porque se você tivesse pecado, você não estaria preocupado. Então, vamos aliviar nossa consciência logo de início. Mas o que significa isso? A chave está ali, por esse motivo. Essa é a chave de entender esse versículo. Quem são as pessoas que ouviram Jesus falar isso? Religiosos. Escribas, fariseus, saduceus, homens que conheciam a lei. Jesus estava fazendo milagres, Jesus estava curando enfermos, e eles disseram assim: ele faz isso pelo príncipe dos demônios, Beelzebul, é demônio puro. Deviam saber que não era isso.
Jesus falou, ei, wait a minute. Presta atenção, vocês estão fazendo uma coisa muito séria. E esse tipo de pecado não tem perdão. O que significa isso? Para a gente entender isso, o escritor de Hebreus, ou a escritora de Hebreus, nos explica claramente o que isso significa. Olha o que diz em Hebreus capítulo 10, verso 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, diga comigo, deliberadamente. O que significa deliberadamente, Maurício? Deliberadamente significa que eu faço porque eu quero fazer mesmo sabendo que é errado. Não é por ignorância. Não é porque eu não sei. Deliberadamente eu sei que está errado, mas eu vou fazer de qualquer jeito. Se continuarmos, também não é uma vez só. É alguma coisa constante, deliberadamente. Depois que recebemos o conhecimento da verdade, ou seja, eu não sabia, agora sei, mas rejeito a verdade porque eu quero rejeitar. É isso que ele está falando. Blasfêmia contra o Espírito Santo é quando deliberadamente uma pessoa rejeita o ministério do Espírito Santo na sua vida. Queridos, quem é que convence o mundo do pecado? O Espírito Santo. Se você rejeita ele, quem é que vai te convencer? Então não é porque Deus não pode perdoar, é porque não tem como você ser perdoado, porque o agente que convence, você rejeitou. E aí o verso 29 diz assim, quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Esse ano de 2013 eu quero que a igreja ande com o Espírito Santo. Eu não posso ordenar. Se eu tivesse aquela unção apostólica de Jesus, que diz assim, eu comando vocês, não saiam de Jerusalém. Mas como pastor, eu estou usando a minha autoridade que eu tenho. E dizendo para vocês, queridos, por favor, faça algumas coisas comigo. Essa semana, vamos jejuar. Então, jejua o que você puder. Mas o que você puder tem que ser alguma coisa que te custa. Então, por exemplo, eu amo tomar café. E agora com a minha cafeteira nova, meu amigo, eu tomo café 4, 5 dias por dia. 4, 5 vezes por dia. Eu vou deixar de tomar café essa semana porque me custa algo. Em consagração ao meu Deus. Tem gente que não gosta de Facebook. Eu uso o Facebook, eu olho. Então, já desliguei o meu Facebook essa semana. Não vou ver, vou limitar meu acesso na internet. Vou escolher algumas coisas para mim poder abrir mão e, ao mesmo tempo, eu vou me consagrar em oração. Eu estou pedindo que você faça a mesma coisa. Então, se você, por exemplo, não pode viver sem doce, essa semana você vai dizer carne, você vai viver sem doce. Se você diz assim, não, sem carne eu não vivo, essa semana é verdura. Mas se você já é vegetariano, irmão, então abre mão de outra coisa. Então, abre mão de alguma coisa para buscar Deus essa semana. Eu estou pedindo a você isso. Segundo, eu estou pedindo a você que ore comigo. Tem várias orações. Essa noite, independente do número, pode ter uma pessoa, 100 pessoas. 6 horas eu estou aqui nesse santuário e eu quero convidar você para vir orar. 1 hora nós vamos estar aqui orando, se você pode estar conosco. Durante todas as manhãs, às 6 da manhã, à noite, às 7:30 da noite, todas as orações serão na sala de oração, com exceção da oração de quarta e sexta, que será aqui no santuário. E nós vamos estar buscando o Senhor. E na sexta-feira nós vamos começar 24 horas de oração. De 7:30 até 7:30 de sábado, eu convido você a orar conosco. Meu desejo é que a gente comece o ano de forma correta. Eu quero terminar com essa passagem e queria pedir que você ficasse em pé comigo. Paulo termina essa passagem dizendo assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. O Pai provê amor, o Filho provê graça, é o Espírito Santo que provê comunhão. Nós vamos participar da ceia, nosso culto terminará, o primeiro domingo será um pouquinho mais puxado, eu conversei com o pastor Max, vamos colocar ceia e missões juntos, né? Resolvemos com os pastores. Nós esse ano vamos estar, uma das coisas que a gente vai estar tentando é compactar um pouco mais o culto de português, para que ele termine um pouquinho mais cedo, mas o primeiro domingo não tem jeito. A gente vai tentar sempre não sair antes, depois de 1 hora. Todo primeiro domingo haverá almoço na igreja, hoje terá almoço, porque é o domingo da comunhão, então você é bem-vindo a ficar, não tem pressa para você almoçar com a gente. A comida não é para ser levada para casa, é para ser comida.